Queridos, falando sobre geração, uma coisa que a gente aprende a estudar, análises da geração, talvez você já tenha ouvido isso. Qual geração que eu faço parte na Terra? Qual rótulo que as pessoas colocam em mim? Não sei se vocês já viram isso. Tem a geração X, geração Z, a geração Y. Já ouviram isso? Geração Alpha, Baby Boomers, enfim. Vocês, né, a galerinha nascida ali a partir de 1995 até 2010, de 13 a 28 anos, são a geração Z. Eu sou da geração Y. Antes da geração Y tem a outra galera aí que eu acho que não está aqui nessa noite. A força, não é a Força Teen, é a Força Jurássica. Estou zoando, gente. Mas é a galera que nos gerou. Uma geração chama outra geração, amém? Então a Força Teen é força porque alguém lá atrás empurrou. Vocês creem nisso? Como é importante essa cultura da honra das gerações. Mas nós, aliás, nós não, vocês, geração Z, de 13 a 28 anos. Algumas características da geração Z. Tecnológicos, já nasceram com a internet e todas as tecnologias disponíveis. Multitarefas, imediatista. Então, assim, vocês têm o privilégio de não saberem o que é uma internet discada? Vocês têm o privilégio de querer ouvir uma música e ouvir na hora que vocês querem. Gente, no meu tempo, e eu me sinto uma idosa em falar isso, mas é verdade. Cadê a galera do meu tempo aqui? Tem alguns, né? No meu tempo, para a gente escutar uma música, a gente tinha que deixar a música baixando a madrugada inteira. Para você ouvir na manhã seguinte. Sem noção? Hoje em dia você escuta na hora que você quer. E é tudo tão rápido. Está tudo disponível assim, no estalar de dedos. Se você quer comer, você pede um iFood. Se você tem condição, aleluia. E você come na hora que você quer. Então, nós somos, a geração de vocês é tecnológica, é multitarefas, começa a fazer um negócio, daqui a pouco toca uma notificação que te lembra que você tem que fazer outro negócio, aí você deixa as duas coisas paradas e faz outro negócio, e aí daqui a pouco você tem outras duas coisas que não são urgentes e você deixa para depois. Tem o lado bom de ser multitarefas, mas também é meio complicado, né, galerinha? Que às vezes a gente deixa as coisas para lá, os procrastinadores. E também o imediatismo, que é tudo para ontem. Se comunica muito rápido. Vocês não conhecem o que é uma carta, né? Alguém já mandou uma carta aqui? Talvez quando vocês, né, quando estão estudando a Bíblia, cartas de Paulo, as pessoas escreviam cartas e demorava, tipo, muito tempo para a carta chegar. Imagine para receber a resposta. Então, talvez a paciência para vocês, geração Z, seja um gominho aí do fruto do Espírito que é mais difícil. Por quê? Porque vocês nasceram nessa era onde tudo é muito rápido. Talvez para os seus pais fosse um pouco mais fácil. Para os seus avós, um pouco mais fácil. Para os caras da Bíblia, muito mais fácil. Por quê? Eles já estavam treinados a esperar. Mas a gente é um pouco mais difícil esperar. É ou não é? É difícil esperar, né, galera? Então, quando a gente fala viver, mover e existir, o movimento é algo que está no sangue de vocês, está no DNA de vocês. Se falar para vocês ficarem parados é uma tortura, né? Quando fala para fazer alguma coisa, quando o pastor ou o teu líder te dá alguma função, olha, a gente precisa de gente para fazer isso, para montar kit, a gente vai fazer evangelismo, a gente está fazendo um evento, precisa de levantar uma galera para fazer alguma coisa. É gostoso participar. Eu participo dessas coisas desde que eu era pequenininha também. Estou na vida da igreja. Então, se falar para você, não faz nada, só espera. Sério? Não faço nada? Esperar é tão chato. Vocês são a geração do movimento. E esse texto fala sobre vocês. Viver, mover e existir. Lá em Gênesis 1, 2. Eu vou falar alguns textos, gente. Se vocês quiserem só anotar, que a gente vai tentar ganhar tempo, tá? Não precisa tentar acompanhar, abrir tudo. Gênesis 1, 2. É um texto que eu amo, porque assim, o DNA do Senhor está no nosso DNA. E lá em Gênesis 1, 2 fala da característica do Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo aqui na sua vida? Dá um amém bem gostoso. Amém. E ele está aqui desde que a gente chegou, não tem como negar. O Espírito Santo está aqui. E lá em Gênesis 1, 2, vamos abrir e ler junto esse primeiro texto, só para não falar que a gente não leu nada junto? Segundo versículo da Bíblia, gente. No princípio, primeiro, vamos ler do primeiro, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então, quando ainda nada tinha sido criado pelo nosso Deus Criador, pelo nosso Deus criativo, o Deus do movimento, o Espírito desse Deus, ele não estava parado. Ele estava em movimento.
Então, essa inquietação santa que você tem dentro de você, você herdou da tua origem celestial. Amém? Então, eu falei aqui algumas características da geração Z. Falei que vocês são imediatistas. Falei que vocês são... O que mais que vocês são? Fala para mim. Multitarefas e tecnológicos. Eu queria muito, gente, ter filmado a minha reação, a minha interação com o Google. Em 2005 chegou o Google no Brasil. Antes do Google no Brasil, como que a gente fazia trabalho da escola, gente? Pesquisa. Cadê a minha galera da minha turma? A gente ia para a biblioteca e a gente tinha que revirar livros e a gente tinha que copiar coisas à mão, no papel ao maço. Agora, imagina a tortura que seria se eu falasse para um adolescente da faixa etária de vocês, viu, me dá o tablet aqui, me dá o celular, desconecta tudo e vai fazer um trabalho. Lá na biblioteca da sua cidade. Alguém já foi na biblioteca aqui? Ó, algumas pessoas já foram na biblioteca. E você vai fazer tudo à mão. Não dá. Vocês nasceram nessa geração. Vocês nasceram num tempo como esse. E Deus quis que vocês nascessem num tempo como esse. Amém? Então você precisa concordar comigo que para a galera da tua geração, sim, é mais difícil esperar. Mas eu quero falar uma frase que eu falo muito para os meus adolescentes, que é um texto que a gente vê bastante na Bíblia, uma expressão que a gente vê bastante na Bíblia. Beleza, a tua geração é assim. Tu, porém, não é obrigado a ser assim. São características, não é um veredito sobre você. Sabe outra coisa que dizem sobre vocês? É a geração mais ansiosa da história. É a geração que tem os mais altos índices de suicídio e depressão. E isso é tão sério. Às vezes, pessoas próximas de você passam por isso. Pessoas da tua escola, pessoas da tua família. É o que a estatística diz. Mas não é o que o Senhor decretou ao teu respeito, geração Z. Porque você não é geração Z, você só está. Você é geração dele. Amém? Você foi gerado nele. Então, ainda, meus queridos, que tudo isso que a gente falou aqui, essas características, as expectativas, as estatísticas que falam a respeito da geração Z, ainda que tudo isso sim seja um fato, é uma verdade. Aquilo que o Senhor proferiu ao meu e ao seu respeito é a verdade que deve prevalecer sobre tudo. Sobre todas as estatísticas, sobre todas as tendências. Ah, mas o padrão diz isso. Ah, mas se continuar assim, lá daqui 2 anos vai ser assim. Não, na minha vida a estatística do mundo não prevalece. Na minha vida é a lei do Senhor. É aquilo que Ele já decretou ao meu respeito. Amém? Então, quando a gente sabe a nossa origem no Senhor e a nossa cidadania celestial, a gente não vai se deixar deformar por essas coisas. O que eu quero dizer com origem no Senhor? Como eu já disse, você não nasceu na barriga da tua mãe, você nasceu no coração de Deus primeiro. E o texto de Atos, que é o tema dessa conferência, ele diz, nós somos geração do Senhor. E a gente que é crente escuta tanto isso, né? Geração, geração, geração. Vamos parar para pensar, geração foi gerado no Senhor, no coração dele. Ele imaginou você com esse cabelo enrolado lindo que você tem, e que às vezes você insiste em alisar. Ele imaginou você com essa voz que você tem. Ou ele imaginou você, de repente, mais quietinho, mas tão bom ouvinte. Quando está todo mundo desconectado, ninguém prestando atenção em ninguém, você percebe que tem alguém precisando de ajuda. Uau! Deus imaginou você assim, Ele quis que você fosse assim. Ah, pastor, mas você está falando isso, você não sabe a família que eu nasci. Impossível que Deus quisesse aquilo para mim. Ele tinha isso para você. Ele está te forjando. Ninguém é forjado em lugar de conforto. E a flecha que o Senhor vai lançar mais longe é aquela que é mais polida. Ai, mas quer dizer então que o Senhor quer que eu sofra? Não, Ele quer que você vá longe. E mais do que você ser feliz, o Senhor quer que você se pareça com o Filho dEle. O Senhor aprendeu a obedecer, o nosso Senhor Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, é o que a palavra diz. Não foi na zona de conforto dEle. E Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, porque Ele foi tentado em tudo. Não existe absolutamente nada, meu querido, que quando você se ajoelha no teu quarto ou aqui na igreja e fala, Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Não existe absolutamente nenhum pecado, nenhuma tentação que você esteja passando, que o Senhor Jesus não consiga se identificar. Ele foi tentado em tudo. Ah, não, Jesus era santo, Ele era perfeito. Não, Ele era 100% homem, 100% Deus. Sim, mas Ele era 100% homem. A Bíblia fala que Ele não pecou, mas que Ele foi tentado em tudo. Será? Será que Jesus foi tentado na ira que eu tenho? Na vontade que eu tenho de esganar aquela minha colega da escola? Sim, em tudo. Tudo para mim é tudo. É por isso que Ele pode se compadecer
na minha limitação e na tua limitação. Ele não está distante. Ele não está apontando, vai para lá, vai para cá. Ele está aqui, ó, pertinho. Ei, eu já estive aí. Eu já caminhei nessa terra. Eu senti fome, eu senti frio, eu fui abandonado, eu fui traído. Jesus, sim, Jesus. Então Ele sabe. E Ele pode se compadecer de mim, de você. Então nós fomos gerados no Senhor. O céu é a tua origem, meu querido, e é o teu destino. Quando nós estamos com a nossa origem bem alinhada. Quando a gente sabe que a gente é filho, como a gente cantou aqui, que poderoso vocês cantando isso. Eu sou filho, e quando a nossa identidade de filho está bem firmada, cara, o diabo pode planejar qualquer coisa. Eu sou filho. Jesus foi tentado no deserto. A filiação dele foi questionada quando ele estava jejuando naquele deserto. Mas ele ia rebatendo com a palavra. A identidade de filho amado dele, há poucos dias antes, quando ele se batizou, tinha sido afirmada. Esse é meu filho amado que me dá prazer. A palavra do Pai a respeito de você, filho, é o que te sustenta na hora da provação. Não é o que dizem a teu respeito. Ah, você é ansioso. Ah, você é nervoso demais. Ah, você não vai dar em nada, vai ser igual ao teu pai. Eu não sei o que disseram a teu respeito que te marca. Eu não sei o que você escuta antes de dormir, que você fala, Deus me ajuda com essas vozes, eu não quero mais ouvir isso. Mas a voz do Senhor a teu respeito, a partir de hoje, vai ser mais alta. O que Ele disse ao seu respeito, você é meu filho amado que me dá prazer. O diabo estava ali afrontando Jesus. Ele estava com uma fome, assim como eu e você, quando jejuamos, sentimos fome. Mas ele estava tão forte espiritualmente, com aquela lembrança boa. Sabe quando você escuta uma coisa boa, quando você está apaixonado? E aquilo você fica repetindo na tua cabeça, e você escreve aquelas palavras. Ah, ele falou isso comigo hoje. Jesus falou que eu sou amado por ele. Jesus falou que ele sonhou comigo. Jesus falou que eu não sou um engano. Então tudo isso fica tão mais forte no teu coração, que as outras vozes vão ficando baixinhas. Ai, pastor, então significa que eu vou me esquecer de tudo que eu já passei, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já sofri no meu passado? A gente não esquece, mas o Senhor toca as nossas memórias. E quando Ele toca, Ele cura as nossas memórias. Então é possível, sim, você viver lembrando de quem te feriu, sim, lembrando do que você passou. Às vezes você tem uma história de rejeição, às vezes você passou por algo já mesmo tão novo, marcante na tua história, que está sendo uma luta para você deixar isso para trás e seguir. Mas quando você se lembra da voz, maior que todas as vozes, aquela que prevalece a seu respeito, Ele cura a ferida. E você se lembra, mas não dói mais, como uma cicatriz. Está ali, conta uma história. Para a glória de Deus, como tem aquela canção do Rodolfo que diz, das minhas feridas vai sair poder para curar. O Senhor faz isso. Quando a gente passa por um vale, Ele nos dá autoridade para vencer e para falar sobre aquilo. Como isso é poderoso. Então a nossa origem está no Senhor e a nossa cidadania é celestial. Então você está aqui, você mora em Blumenau, não sei se todos nasceram aqui, mas hoje você está aqui. Você se move aqui, você existe aqui, você está na terra. Como dá vontade da gente fugir, né? Quando a gente canta Maranata, não dá vontade de falar, volta logo, Jesus. Mas o Maranata não deve ser uma fuga. O Maranata é o nosso lugar de esperança. É aquilo que nos enche de esperança e fala, tá bom, Jesus. Se o Senhor demorar, eu vou aguentar, porque quando eu entro no meu quarto, o Senhor está lá. Quando eu fecho os meus olhos no meio da luta, eu sinto a tua mão apertando a minha, está tudo bem, eu vou conseguir. Mas a nossa pátria é celestial. Deus quis que você nascesse no ano que você nasceu. Deus quis que você nascesse na família que você nasceu. Oliveira, Silva, aqui é muito alemão, né? Miller, Schmidt, o que mais? Sobrenomes diferentões que vocês têm aqui. Ele quis que você nascesse nessa família. E isso é tudo que você herda no seu nascimento. Então nós herdamos coisas da nossa família, muitas vezes, que a gente não queria ter herdado. É a cultura, é a geração, isso tudo pode te influenciar. Ah, pastora, mas eu só sou assim, porque quando eu era criança aconteceu isso. Beleza. Você foi vítima às vezes, não tem como. Tem muitas coisas que não tem como ser diferente. Então, o tempo em que nascemos, a geração a qual fazemos parte, a cultura na qual estamos inseridos, elas têm influência sim sobre nós, mas nós não somos daqui. Então, vocês conseguem entender? Apesar de estar ali com o celular na mão o tempo inteiro,
Apesar de, sim, lutar contra a ansiedade, como a geração anterior não lutou, o nosso Deus não mudou. As lutas, gente, das gerações, a luta lá de Paulo era diferente da minha luta hoje. As tentações estão mais estampadas, estão mais fáceis para nós. O meu esposo fala que quando você queria pecar, quando a gente queria pecar na nossa idade, a gente tinha que ser muito criativo muitas vezes. E hoje em dia está mais fácil, mais acessível. Mas o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo aquele que está do nosso lado, oferecendo o tempo inteiro. Filho, eu estou aqui, você precisa de ajuda, clama a mim. Às vezes a gente se sente ridículo no meio da luta. E fala, vou clamar nada. Eu vou acreditar nisso que o diabo está dizendo a meu respeito, que eu sou sem vergonha mesmo, que eu já comecei a pecar na segunda, então eu vou pecar na terça, quarta, quinta, sexta. Sábado eu volto e me arrependo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer nível que você estiver. Aquela chama de temor queimou. Se ajoelha, se arrepende, clama. E o teu Deus vai ouvir. Ele está perto, Ele está próximo. Amém? Filipenses 3:20 diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Maranata. A minha pátria não é aqui. As coisas precisam ser estranhas para mim, às vezes. Quando a gente começa a achar as coisas do mundo normalzinho demais, galera, tá errado. É normal. Ninguém tem paciência com pai e mãe mesmo hoje em dia. Nossa, a mãe dela é chata. Fala demais. Tem que responder mesmo. Deixa falando sozinho. Quando essas coisas começam a ficar normais demais, pecados que todo mundo comete começa a ficar ok, a gente começa a falar, não importa o que o coração de Deus está sentindo sobre isso. A minha geração é assim mesmo. Você está dizendo que você não nasceu no coração de Deus? Você não é geração Z, você é geração de Deus. A sua pátria não é aqui. Quem já viajou para fora do Brasil aqui? Às vezes você vai para um país que fala outro idioma, sei lá, inglês, às vezes a gente entende metade, outra metade não entende, ou você vai para um lugar que fala, sei lá, um dialeto que você nunca ouviu falar. Gente, é estranho, é esquisito, eu queria falar uma língua que me entendesse. Então, essa estranheza de cultura, nossa, o pessoal come, cara, lá na China eles comem uns negócios esquisitão, eles comem carne de cachorro. Então, essa cultura diferente, esse choque de cultura, algumas coisas precisam nos chocar também. Não, pastora, tem que aceitar algumas coisas da moda, porque é cultural. Se isso está comprometendo, algum traço cultural, está comprometendo a tua santidade, a tua conexão com o Senhor, sai fora, isso é estranho demais, não é para você, não serve, não cabe. Algum relacionamento que está te tirando do foco, alguma amizade que está fazendo você perder o interesse pelas coisas de Deus, está doido, sai disso. Não ache normal, questione, chama alguém que está mais forte que você para andar junto. Algum amigo aqui da igreja, a tua liderança, pede ajuda. Então, se essas coisas pararam, querido, de te incomodar, aquilo que fere o coração do meu Jesus, aquilo que faz o meu Jesus chorar, precisa me fazer chorar também. E aquilo que traz alegria para o coração dele, precisa me fazer pular dessa altura aqui. É isso que a cidadania celestial faz com a gente. É como encontrar alguém que fala a nossa língua no meio de um monte de indiano. Jesus, eu quero você fala a minha língua, me tira daqui. A gente quer escapar, a gente quer fugir. Mas enquanto o Senhor quer que a gente esteja aqui, tá bom, não é minha pátria, mas se o Senhor me quer aqui, missão dada, missão cumprida, eu vou fazer bonito, eu vou guardar minha fé até o último, eu vou fazer o Senhor ter orgulho de mim, como Ele tinha de Cristo, amém? 2 Coríntios 5:20, Paulo fala para os coríntios: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. O que o embaixador faz? Vocês sabem? O que o embaixador faz? A função do embaixador é representar o seu país de origem dentro daquele território em que ele está. Então, se uma pessoa, por exemplo, está numa embaixada, vamos supor, lá dos Estados Unidos, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então, ela está ali no território geográfico dos Estados Unidos. Mas dentro daquelas 4 paredes, a lei em vigor é a lei do Brasil. Você sabia? Que se a pessoa cometer um crime ali dentro daquela embaixada, ela vai ser julgada segundo a lei do Brasil.
e não segundo a lei dos Estados Unidos. É doido isso. Mas isso nos dá uma percepção sobre isso que o Senhor disse, sobre a gente ser embaixador. Então, a lei a qual eu respondo não é a lei dos homens, é a lei da vida. Não é a lei do pecado, é a lei da vida. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que a palavra está te dizendo, está nos dizendo nessa noite com isso? As estatísticas da sua geração não te governam, as tendências do mundo não te governam, os padrões do mundo não te governam. Quando eu era adolescente, eu fui tentada a ser guiada pelos padrões do mundo. O que é um padrão, gente? Sei lá, estou produzindo aqui uma camiseta. Então, o padrão para produzir essa camiseta é cortar, depois a gente costura, depois a gente passa por... Isso é um padrão, coisas que se repetem. Eu vi esses dias um vídeo que eu fiquei chocada. Fizeram uma experiência, colocaram uma câmera escondida lá e fizeram um combinado. E era numa sala de espera de um consultório. Então, tinha um cara lá que já estava treinado, esperando. E aí chega uma moça que não sabia de nada e ela se senta. E ela fica esperando ser chamada, claro, como a gente faz num consultório médico. Do nada, toca uma buzina, bé. E aí esse cara que está lá, ele fica de pé, estava sentado. Quando toca a buzina, bé, ele fica de pé, 5 segundos e senta. A moça olha e fala, esquisito. Daqui a pouco vem mais um grupo de pessoas, se senta, e quando toca essa buzina, bé, todo mundo, esse grupo, e o rapaz que já estava lá, se levanta. Dá 5 segundos, eles sentam. A moça fica meio preocupada, porque ela não está fazendo isso. Eu imagino tanto de coisa que ela começa a pensar naquele momento. Daqui a pouco chega mais uma senhora, essa senhora senta e toca a buzina. Pé! E daí todo mundo se levanta. O que a moça faz? Ela levanta também. E daí dá 5 segundos, ela senta. Então, os padrões ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso redor, eles nos empurram de uma maneira que a gente imita e a gente não sabe nem porquê. Às vezes você está reproduzindo um comportamento porque você está tão fraco na tua fé. E esse meio em que você está, talvez, esteja te empurrando de um jeito que você precisa cuidar. Não, eu não sou desse mundo. Peraí, esse padrão não é meu. Eu não vou me amoldar. Isso não vai me deformar. Quando a gente se amolda ao padrão do mundo, a esse tipo de coisa, que a gente começa a normalizar, coisas que ferem o coração de Cristo, a gente se deforma. Então Deus olha para a gente e fala, o que aconteceu? Não estou vendo o rosto de Jesus em você. Quando você vê uma pessoa deformada por um acidente, ela fica meio irreconhecível. Então, se Jesus olha para mim, Ele não me reconhece, Ele não vê traços. Se Deus olha para mim e não vê traços de Cristo em mim, significa que eu me deformei, eu me amoldei um pouquinho. Então, todos os dias, meus queridos, essa luta é minha também. E eu sei que essa luta para vocês não é fácil, de não se deixar amoldar pelos padrões. Mas a gente tem um amigo, aliado, o Espírito Santo de Deus, que faz por nós aquilo que nenhum amigo nessa terra pode fazer. Eu quero ler aqui, reforçando Atos 17, 28. Pois nele, vamos ler junto? Pois nele, repete depois de mim, tá? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então você foi gerado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, você foi gerado em Deus primeiro. Amém. Então, na minha adolescência, gente, eu fui tentada a seguir um padrão. E esse padrão era assim. Se você, Lenara, adolescente, está interessado em algum menino, você tem que se expor, você tem que mostrar para ele que você está interessada nele. Você tem que se permitir. Tá tudo bem. Se ele te pedir em namoro, você pode namorar, tá tudo bem. Como é que você vai saber com quem você quer casar se você não namorar vários? Era um padrão, gente, que não era só minhas amigas do mundo, minhas amigas da igreja também. E aí o Senhor me deu um texto nessa época que eu me apeguei, que é Isaías 40, 31, que diz assim, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu falei, Senhor, o que a palavra correr está fazendo no mesmo versículo que a palavra esperar? Senhor, todas as minhas amigas estão namorando, todas as minhas amigas têm alguém, eu vou ficar para trás, eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa, tem piedade de mim. E ele me falava assim, espera em mim, esperar é muito chato, eu quero me mover. Me dá um plano de ação que eu faço, o que eu tenho que fazer?
se esconder, porque se a mulher vai ser encontrada, ela precisa se esconder. Nossa, se esconder e esperar. Como que eu vou casar? Jesus tem misericórdia de mim? Não tem homem nessa igreja? Eu falava. Cadê as opções? Eu ficava desesperada e eu via as minhas amigas com conversa, com conversantes, com orantes. E eu lá, sozinha. E ele me disse, continue esperando em mim, eu vou te fazer voar. Olha esse texto. Eu vou ilustrar aqui para vocês. Eu queria pedir ajuda. Eu queria um casal para me ajudar, um casal casado e uma menina solteira. Só para a gente ilustrar aqui, rapidinho aqui na frente. Uma moça solteira e um casal casado. Vem rapidinho. Já está vindo uma ali. Algum casal casado para me ajudar? Venham rapidinho, gente. A gente vai fazer aqui o tabuleiro da vida emocional para eu poder ilustrar para vocês como que o Senhor me mostrou. Então, ó, aqui é o início do tabuleiro. Vamos mais para cá. Acho que a câmera pega aqui. Aqui é o início do tabuleiro. E lá é o final, tá? Ali onde a caixa de som ali. Você, varão, vai esperar um pouquinho, fica fora de cena, eu já te chamo, tá? Vem aqui comigo. Então é o seguinte, gente, lembrando que é só uma ilustração. As duas são abençoadas, maravilhosas, e elas estão só uma personagens aqui, amém? Então é o seguinte, você vai ser a amiga que vai avançar aos olhos do mundo. Então, o jogo de tabuleiro todo mundo conhece, né? Monopoly, War, enfim. Então, aqui, as duas amigas começam na mesma posição, os dois pininhos. Pode ficar uma atrás da outra, uma na frente da outra. Assim, isso, na mesma posição, tá? Você não vai esperar no Senhor, você vai seguir a vontade do seu coração. Você vai esperar no Senhor. Você está lá, Deus, tem misericórdia de mim, estou no meu quarto sozinha. Minhas amigas tendo uma vida, e eu aqui esperando, e eu ficando para trás. Quem já se sentiu assim, estou ficando para trás? Não somente na área emocional, gente, em tudo. Está acontecendo tanta coisa legal na vida das pessoas e eu não. Aí você olha no Instagram, vê aquele monte de vida editada. Você fala, caramba, minha vida é muito sem graça. Mas olha que coisa linda esse prato que essa menina está comendo. Eu estou comendo aqui pão com ovo. A gente se compara com a vida editada das pessoas. Misericórdia. Então essa varoa abençoada está no quarto dela, esperando no Senhor. Elas são amigas, tá? E aí a amiga avisa ela o seguinte, amiga, vou avançar 2 casas, porque eu virei conversante de um rapaz da igreja. Então ela avançou 2 casas. Elas já estão um pouquinho mais distantes. Passou um tempo, essa amiga fala assim, amiga, seguinte, aquele baterista continua te mandando mensagem todo dia? Por que você não dá uma chance para ele? Desculpa, baterista, a gente sempre usa o baterista lá no alcance para zoar, tá? Nada contra. Só uma piada. Você não vai responder, você precisa dar uma chance, se abre. Ele é tão legal. Ai, falam que ele faz isso com 5, 6 meninas ao mesmo tempo, mas quem tem prova disso? Ninguém nunca me mostrou um print disso. Dá uma chance para ele. E ela tá lá de boa. Não, amiga, eu vou esperar em Deus, tá tudo bem. Ela tá esperando em Deus. Daqui a pouco ela avança mais 3 casas, tá? Ela tá chegando aqui, ó, no objetivo dela. Ela fala assim, amiga, seguinte, a gente determinou um período de oração. Eu acho que semana que vem a gente já tá namorando. E vai dar tudo certo. A amiga está feliz por mim? Que demais. Eu acho que eu vou casar. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco passa um tempo. E essa amiga volta triste, arrependida. O que aconteceu? Mas você não estava quase lá. No fim do tabuleiro da felicidade emocional. O que aconteceu? Eu descobri que ele fazia isso com outras 2. Ele estava orando com uma filha do pastor também. É uma fraude, é uma mentira. E essa aqui estava esperando. Essa irmã estava fazendo 20 dias de jejum só na água, entendeu? Ela estava escondidinha. E aí, o que o Senhor faz com aqueles que obedecem, com aqueles que se submetem à sua vontade? Cara, essa menina calou demais. Essa aqui calou demais a carne dela. Porque ela queria dar uma chance para o baterista. Ela queria se permitir. Ela queria se sentir bonita, admirada. Alguém para pegar na mão e ir para a igreja junto. Ai, que legal. Eu nunca fui na igreja, sentei junto com alguém. Ela queria. Mas ela falou, cara, Deus não está nisso. Eu vou me aquietar, eu vou esperar. Eu não vou me expor, eu vou ficar quietinha. E ela foi encontrada. E quando ela foi encontrada, ela não ficou para lá, para cá, voltando, arrependida. Pode vir, pega ela daqui, leva ela para o final. Ele pegou ela aqui. Ele encontrou ela. E ela avançou num tiro só. Obrigada, gente. Pode sentar. Obrigada.
O que esse texto está nos dizendo? Aqueles que esperam no Senhor correm. É isso aqui. Ela esperou no Senhor. Quando chegou o tempo certo, a amiga nem viu, ela já estava casando. Como assim? Que rápido. Mas, gente, as coisas com Deus não precisam demorar. Quando é tempo, Ele diz, haja luz e haja luz. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente subestima o poder do nosso Deus e o amor do nosso Deus por nós. Ai, deixa eu fazer do meu jeito. Sabe uma coisa que Deus me disse que me desmontou? Ele falou, Lenara, você não precisa conhecer todos os caras do mundo. Eu já conheço. E eu vou pré-selecionar para você, eu vou trazer para você boas opções, eu vou te dar capacitação para você escolher o melhor. Porque um dia eu me perguntei, imagina se tivesse alguém que conhecesse todos os caras do mundo e eu não precisasse me expor a tanto. Ele falou, eu conheço, para de se expor, você não precisa disso. Eu conheço os teus gostos, as tuas manias, as tuas chatices, eu vou trazer um cara para a tua vida que vai aguentar isso. Você não precisa, gente, isso é cansativo. Fazer esse trajeto, voltar, é cansativo. Mas aqueles que esperam no Senhor voem, não se cansam. Eles não se cansam. Você pergunta se ela cansou. Talvez ela se cansou de esperar, mas ela persistiu. Ela pediu forças para o Senhor. Mas ela não estava de coração quebrado. Ela não estava se fragmentando em relacionamentos que estavam tirando o foco dela no Senhor. Gente, como essa geração tem perdido tempo em coisas que distraem. Ai, pastora, mas é lícito. A gente estava tendo um namoro santo. Ser lícito não significa que não vai te tirar da presença. Que vai te distrair. Eu não quero. E era esse o meu clamor. Graças a Deus eu casei com meu primeiro namorado. Era o clamor do meu coração. Senhor, eu não quero me distrair. Fala para mim. Fala para mim. Me tira e me leva rápido. Eu não quero ficar indo e voltando. Eu achava muito penoso quando eu via as minhas amigas fazendo isso. Ai, amiga, é verdade, eu tinha que ter te ouvido. Elas me diziam, cara, é cansativo, Deus não te criou para isso, adolescente. Não é na força do teu braço. A águia, quando ela alcança determinada altura, ela não faz força. O vento sopra a favor dela, ela voa alto demais e ela voa muito. A referência que Isaías tinha de voo alto e rápido era a águia. Talvez hoje, se eu fosse falar disso, eu ilustraria com um avião. A gente, em 40 minutos, faz o trajeto ali, que de carro faria 6 horas. E é isso que o Senhor faz com a gente. Rápido você vai. Por quê? Porque você é o filhinho queridinho do papai? Não, porque você escolheu obedecer. E assim como a lei da gravidade atua no mundo carnal, se eu jogar esse copo para cima, ele vai cair. A lei da semeadura opera no mundo espiritual. Se você semeou fidelidade, se você esperou no Senhor, cara, você não acredita na lei do Senhor? Você acredita que se eu jogar esse copo para cima ele vai cair? Eu não vou fazer isso. Você acredita? Então, por que com as leis espirituais a gente questiona, gente? Se o mundo espiritual é muito, muito, muito mais real que esse aqui. Se foi o mundo espiritual que criou esse aqui.